Olá, amigo, tudo bem com você? Nós estamos aqui para começar uma caminhada junto nessa nova série. Essa série intitulada Colunas do Caráter, onde nós estaremos propondo e apresentando algumas virtudes que muitas vezes têm sido mal compreendidas e também até mesmo escanteada e deixada de lado pela nossa sociedade hoje, mas que nós não podemos negligenciar a vivência de fato delas em nossa vida, se nós queremos ter uma experiência real, viva e prática no nosso cristianismo. E nós teremos como base nessa série a palavra de Deus, principalmente os evangelhos e as ações de Cristo, que são opostas muitas vezes ou quase todas as vezes com o que nós encontramos hoje como algumas virtudes que as pessoas trazem e apresentam. E nós teremos também como auxílio esse livro onde eu já li e reli ele, intitulado Colunas do Caráter. Ele é do Júlio Suantes. Ele é um livro muito bom, ele foi escrito no final do século passado, mas de forma resumida, nesse livro ele vai tratar que a crise ocidental ela não se encaixa ou não se acha de fato relacionada a motivos econômicos, a motivos de escassez de alimento, outras coisas semelhantes. Mas de fato ela se encontra em consequência a uma degeneração ou a uma crise espiritual presente no mundo ocidental como um todo. E aí ele vai apresentar algumas virtudes que trariam uma harmonia ou, digamos assim, restabeleceria a sociedade de fato como ela deveria estar e não tão degenerada como hoje ela se encontra. E para começar, o nosso primeiro tópico, o nosso primeiro tema vai ser tratar sobre verdadeira grandeza. E para entendermos o que é verdadeira grandeza, nós temos que dar um pouco, vislumbrar, mencionar um pouco do que as pessoas têm entendido hoje como grandeza. Se hoje você olha para a sociedade, vamos tratar de forma especial a sociedade ocidental, ela vai tratar que grandeza é você exercer certo poderio sobre as pessoas, é você ter um status, é você ter um poder que é provindo de posses, de dinheiro, de fama ou de coisas variadas, mas que geralmente são relacionadas a isso, com posses e com poder, com uma certa influência de tal cargo ou de tal autoridade que lhe foi concedida, onde as pessoas, em consequência disso, lhe servem e acabam praticando algumas ações que trazem benefício para o que está lá no topo. E as pessoas que estão lá embaixo acabam sendo esquecidas. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, principalmente para as palavras de Cristo, tem um relato que se enquadra bem quando nós falamos de verdadeira grandeza. Em determinado momento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, os discípulos vão estar discutindo quem é o maior entre eles. Quem devia ter a preeminência, quem era aquele que Cristo tratava como, ou tratava no futuro do seu reino, seria o que estaria na posição mais alta, logo em consequente a posição do trono que pertenceria, claro, a Cristo. E Jesus, ele diz assim, olha, os homens, eles têm reis, eles têm pessoas que exercem autoridade, que as pessoas os servem, mas com vocês não será assim. Em Mateus 20, no verso 26 e 27, diz o seguinte, Jesus falando, não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Jesus, ele apresenta uma subversão. Ou melhor, algo totalmente oposto do que é apresentado hoje como grandeza. Ele diz que a verdadeira grandeza ela é demonstrada através do serviço desinteressado, do serviço movido pelo amor e pelo bem-estar que você quer que o outro, que o seu próximo, ele possa desfrutar de fato. E ele orienta aos seus discípulos, e não é diferente a nós hoje como seus seguidores, como seus discípulos, discípulos modernos, a caminharmos nas pegadas que ele próprio deu exemplo. Jesus, no verso 28, se você continuar a leitura em Mateus 20, ele vai dizer assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir da sua vida em resgate por muitos. E foi o que de fato ele fez. Ele entregou a sua vida para pagar o preço dos nossos pecados e nos oferecer a salvação pela sua graça salvadora, sua graça maravilhosa. Jesus nos convida a caminhar nessas pegadas, a encontrar a verdadeira grandeza em ter sempre disposição
em achar em cada posição, em cada lugar, na esfera e no contexto que você está inserido, uma oportunidade para servir as pessoas que estão ao seu redor. Você já pensou? Há um conteúdo, há uma ideia que o livro Coluna do Caráter traz, que é a seguinte, que se no mundo predominasse a primazia do serviço sobre a posição, ou sobre a influência, ou sobre qualquer outra coisa que você tenha na mão, você tivesse a primazia do serviço em sua mente, em seu coração, e isso fosse reconhecido de forma universal, ou seja, por cada indivíduo, e se introduzir uma nova era em nossa sociedade, porque as relações humanas seriam transformadas. Porque eu enxergaria no rosto dos meus semelhantes não uma concorrência, não alguém que eu devo vencer como o mercado de trabalho apresenta hoje. Para que eu seja de fato grande, eu seja melhor do que ele, eu tenho que passar por cima dele. Mas eu apresentaria o serviço como encontrando plena felicidade e grandeza e nobreza que excede a terrena, mas que é celeste, servindo a pessoa e proporcionando a ela o melhor. Isso é o que Jesus nos convida. E para isso, amigo, isso não é algo que vai brotar, você vai estar aí na sua casa ou eu aqui mesmo, e de repente vai brotar em nosso coração o desejo de servir e de vivenciar essa verdadeira grandeza que vai contra o nosso eu. Mas nós devemos permitir que Deus, que através do seu Espírito, o que guiou Cristo, ele possa regar o solo do nosso coração. Ele possa regar no solo do nosso coração a negação do nosso próprio eu. Ele possa implantar o altruísmo, a generosidade e principalmente o amor. O amor que motivava e que guiava os passos de Cristo a dar a sua vida, a não viver para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate por muitos. Sabe qual é o convite de Cristo para nós hoje, amigo? É de vivenciar a verdadeira grandeza. É de não seguir as pegadas do que o mundo tem proposto em seu sistema, de enxergar a grandeza em atropelar as pessoas e ter alguém lhe servindo, mas de servir a tempo e fora de tempo, de enxergar no rosto necessitado o rosto de Cristo e de vivenciar de forma verdadeira, de forma real, um cristianismo nobre, um cristianismo autêntico, um cristianismo onde Cristo é representado e refletido, não só nas palavras, mas nas ações.